Tava aqui refletindo e resolvi gravar para vocês o pensamento que eu tô tendo aqui, né? É, que a gente às vezes desanima ou fracassa na vida por, por causa do medo em si, né? Porque a gente tem medo da demora, a gente tem pressa para as coisas acontecerem e essas coisas vão testando a gente, vão testando nossa paciência, vão testando nossa fé. São coisas que a gente não quer que aconteça tão demoradamente, né? Tão devagar. A gente sempre tá com pressa de tudo, de querer tudo ao nosso tempo, do nosso modo, ao nosso querer. Então eu tava aqui refletindo, né? E pensando que eu já havia falado aqui em um vídeo, né? Que como eu tô chegando, ficando mais velha, né? A gente, querendo ou não, tem que ir criando uma certa experiência de vida, criando ali, reavaliando, na verdade, nossa vida e vendo aqueles pontos que a gente quer melhorar, aqueles pontos que a gente acha que é ok, tá tudo bem, e alguns pontos que realmente precisa de mudança e ser reavaliado e mudar nossa visão de tudo. Por que eu tô falando isso? Que a gente tem pressa de alcançar, a gente tem pressa de querer as coisas pra gente. Porque o ser humano é assim, né? O ser humano quer as coisas no tempo dele, na hora dele. E comigo é assim, né? A gente tem sempre que buscar a paciência, né? Se controlar nas nossas emoções, esperar o tempo das coisas acontecerem. Por que eu falo assim, esperar o tempo das coisas acontecerem? Porque tudo comigo demorou muito, né? Tudo aconteceu comigo mais devagar, sem pressa, mesmo eu querendo tanto, mesmo eu desejando tanto. Hoje eu tô aqui no lado da minha casa, né? É o corredor que fica do lado da minha casa. E essa casa aqui, gente, eu nunca imaginei de ter ela. Eu nunca pensei que eu chegaria tão longe. Eu nunca pensei que eu alcançaria esse momento na minha vida. Que eu, que eu conseguiria ter uma casa. Porque realmente as coisas é difícil, as coisas não é fácil. E quem vê de longe acha que foi fácil, mas não foi. A gente gastou nosso tempo, nossa energia, dinheiro, né? Que todo mundo acha que tudo que você tem que ter condições. Mas é nas condições mais difíceis que Deus faz você alcançar o objetivo para você ser testado ali, se realmente você vai suportar tanta responsabilidade, tantas obrigações. Eu nunca imaginei que eu ia chegar tão longe, até porque eu passei por uma fase da minha vida que não era propício para mim viver coisas tão grandiosas, né? E eu já vivenciei muita coisa. Essa não é a minha primeira casa, né? Essa é a minha terceira casa. Hoje eu tenho só ela, mas ela foi minha terceira casa, né? Que Deus me fez alcançar e testar minha capacidade. E hoje eu refletindo e vejo que eu sou tão abençoada, né? Às vezes a gente não alcança tudo aquilo que a gente quer, a gente não conquista o tão sonhado emprego bom que a gente deseja, mas de alguma forma Deus capacita a gente para aquilo que é nosso. E Ele me capacitou, né? Ele, Apolo, que isso, cara. Ele me fez enxergar as coisas de um jeito diferente, de um modo diferente. E eu sou muito grata por isso. Sou muito grata por essa oportunidade que ele tá me dando. Então é isso, gente.
Tive que dar uma pausa no vídeo aqui, porque a Apolo começou a bagunçar, os cachorros da rua começou a latir e acabou atrapalhando o vídeo. Agora um avião tá chegando, tá subindo, não sei, mas perdoe o barulho. Então, gente, é isso que eu tava aqui comentando com você, né? Com vocês. Às vezes a gente fica com tanta pressa para alcançar as coisas que talvez isso acaba atrapalhando, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa com tudo e a vida vem para nos ensinar que a ansiedade não é bom para muitas coisas, não é bom para muitas vivências nossas, que não é no nosso tempo, né? As coisas não tendem a acontecer no nosso tempo. Antes de eu mudar pra cá, eu morava numa comunidade aqui de Ribeirão Preto, porque assim, é que um dia eu vou contar pra vocês como que eu vim parar aqui em Ribeirão Preto. Antes de mudar aqui pra Ribeirão Preto, eu morava em Itupeva, São Paulo, né? Que foi onde eu morei mais tempo, né? Onde eu fiquei mais tempo aqui no estado de São Paulo. Antes disso, eu morei na capital também, né? Quando eu mudei aqui para São Paulo, para o estado de São Paulo, eu tinha 17 anos. E desde então é onde eu, né? O estado que eu moro é esse até então. E foi tudo muito desafiador. Eu sempre, tanto eu quanto uma das minhas irmãs, assim, sempre tentamos fazer o melhor fora de casa, sabe? Pra não dar trabalho à nossa mãe, não dar preocupações, né? Porque é ruim você ter filhos fora de casa e esses filhos te dão trabalho. Então a gente tenta sempre fazer o nosso melhor pra não deixar eles preocupados, né? Porque são tantos quilômetros, 1000 e poucos quilômetros de casa. Então a gente tenta sempre fazer o nosso melhor pra não trazer esse tipo de preocupação. Então, desde então, né? É o estado que eu moro. É o estado que eu vivo, é o estado que eu conquistei muitas coisas com muito esforço e trabalho, né? E quando eu cheguei aqui em Ribeirão Preto, por que que eu quis vir aqui? Porque eu achei uma cidade boa para quem quer começar uma vida nova, né? Estudar, trabalho, né? É uma cidade boa para isso, sabe? Se você tem uma vontade de vir morar aqui para estudo, é uma cidade muito boa na área da saúde, para quem quer estudar nessa área da saúde. É uma cidade muito boa, eu indico muito, né? Tem seus defeitos como qualquer cidade grande, mas é uma cidade boa, né? Eu acho que tem muitos pontos positivos. E quando eu cheguei aqui, eu morei numa comunidade. Lá em São Paulo, tipo assim, as comunidades de lá é diferente daqui. Aqui eu tinha mais medo, porque o lugar que eu morava era muito mal visto. Na visão das pessoas que moram aqui, é um lugar muito mal visto, né? Por causa da índole das pessoas que moram lá, enfim, mas não tem nada a ver com a gente, né? Isso depende de alguns lugares, né? Mas enfim, todo lugar tem gente ruim. Então foi nessa comunidade que a gente começou de novo, depois de vir de São Paulo. A gente começou tecnicamente do zero aqui, né? Então foi onde a gente morou, depois mudou, né? Nós morou nessa comunidade 3 anos e pouco. 3 anos não, gente, mentira. Nós morou lá até 2025. 2025 2025, se eu não me engano. Vou olhar certinho, depois eu falo se foi isso mesmo. Mas enfim, já tem 6 anos que nós tá aqui em Ribeirão Preto. Aqui vai fazer 2 anos que nós mudou para essa casa. E assim, lá eu tinha medo, sabe, gente? Por quê? Tipo, eu não conhecia ninguém, né? Tipo, só tinha a minha sogra e a família do meu esposo. Então, eu não tenho família aqui em Ribeirão, né? Então, eu não tinha ninguém. E eu era muito desconfiada com tudo, pelo histórico do lugar, né? Então, querendo ou não, você fica desconfiado com tudo, né? Eu não saía assim, tipo, à noite, né? Eu não saía, eu não costumava sair, mercado, essas coisas. Não costumava fazer. Pra minha sogra também eu não ia, porque eu tinha medo,
Por mais que o pessoal lá falava, não vai acontecer, não acontece nada e tal, não sei o que. Mas eu tinha medo, gente. Às vezes eu acordava cheio de polícia e tal, não sei o que. E essas coisas foram me trazendo um medo, né? Um receio e tal. Então eu acabei, né, ficando com medo do local. Essa casa aqui nós comprou em 2021. Só que a gente comprou planejado, né? Tipo, ia construir ainda. Tava início de obra, tem um prazo para entregar. Demorou mais que o esperado, né? Depois que a gente mudou pra cá, eu posso dizer que eu tô em paz. Tipo, tem alguns defeitos ainda, não questão da casa, mas aqui em Ribeirão tem um lema, né? Quando tem bairro novo assim, tem muito roubo, né? Muito roubo de casa, muito roubo de moto, carro, essas coisas. Então, é aquela fase que a gente tá em adaptação, mas tá dando tudo certo, né? Então, o vídeo é mais sobre isso, né? Sobre a gente ter paciência e esperar nosso tempo, né? Eu ando muito ansiosa, como comentei com vocês nos últimos vídeos, porque tem muita coisa que a gente não fala e a gente passa e a gente vive aqui do outro lado, né? Mas tudo é na paciência, tudo é na paciência que tudo dá certo. Vou estar encerrando esse pequeno bate-papo com vocês aqui, né, sobre a vida. Eu tô aguardando ali agora a farmácia entregar ali, que eu pedi um remédio, né, um batom de cacau e acho que um sabonete pro rosto. Tô aguardando entregar ali. E é isso. Hoje é terça-feira. Vou ter folga agora na quinta-feira. Minha folga tem sido bem complicada, gente. Eu não tô tendo tempo pra nada. Hoje eu acordei muito cansada, então resolvi esticar um pouquinho mais na cama. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal, tá bom? E agradeço a todos que estão por aqui. Não desistam de mim que vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Amém. Então, gente, é isso. É mais sobre um resumo da minha vida. Mas eu vou tirar um dia, eu vou falar pra vocês como que eu vim parar aqui em Ribeirão Preto, que é a cidade atual que eu moro. Eu vou gravar esses vídeos assim, mesmo sem corte, né? No cru mesmo, do jeito que eu tô gravando. Vou tentar gravar mais vídeo conversando assim com vocês, que eu acho que é bom. Acho que o YouTube ainda reconhece ainda mais o meu canal. Então eu vou tentar fazer isso mais vezes, tá bom? Até o próximo vídeo. Fique todo mundo com Deus. Tchau!